Dragon Ball Daima estreou seu primeiro episódio na última sexta-feira e eu simplesmente adorei. Esse novo anime de Dragon Ball tem tido muitos problemas, tanto na sua divulgação quanto na sua recepção. A Toei fez um péssimo trabalho de marketing, na minha opinião. Eu cheguei a ver pessoas que nem sequer lembravam da existência desse anime, de tão ruim que foi a divulgação da Toei. E a recepção também não foi das melhores. Por se tratar de um anime comemorativo, muitos esperavam que fosse a continuação do anime de Dragon Ball Super, adaptando o arco do Moro e talvez até o arco do Granola. O que é engraçado, porque todo mundo fala que Dragon Ball Super é um lixo, mas quando anunciam um anime novo que não é o Dragon Ball Super, o pessoal reclama, né? Vai entender. E boa parte desse hate se devia ao plot principal da história, no qual todos os guerreiros Z e os personagens principais voltariam a ser crianças, o que foi muito mal visto por boa parte da fandom. Eu sempre tive uma expectativa bem positiva com Dragon Ball Daima. Mesmo antes do falecimento do Akira Toriyama, eu era um dos poucos que defendia essa obra. E agora eu assisti o primeiro episódio e eu posso dizer com 100% de certeza que por enquanto ele atendeu minhas expectativas plenamente. Os novos personagens apresentados são a cara do Akira Toriyama, a animação tá a coisa mais linda, algo que tá sendo elogiado até por quem não gosta dessa série. Mas tem uma coisa nesse anime que pode ter passado despercebido para quem não é um completo obcecado por Dragon Ball que nem eu, que foram as sutis, mas muito importantes informações que agregam para a lore do universo de Dragon Ball como um todo. A hierarquia do mundo dos demônios, os irmãos do Kaioshin e a real origem dos Namekuseidins são apenas algumas das informações mais notáveis mostradas nesse início. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, sobre todas as informações, referências e mistérios que foram mostrados nesse primeiro episódio de Dragon Ball Daima. A real proposta de Dragon Ball Daima é explorar uma dimensão ou reino que há muito é negligenciado no universo de Dragon Ball, pelo menos no que diz respeito ao cânone, que é o reino dos demônios, ou Makai. Apesar de já termos visto supostos demônios em Dragon Ball anteriormente, como o Akuman ou Devilman, e até mesmo o Piccolo Daimao, é no arco do Majin Buu que temos uma menção clara ao reino dos demônios, dado o fato de que um dos servos do Babidi era ninguém mais, ninguém menos que o rei dessa dimensão. É claro que eu tô falando do Daburá, o qual é um personagem que não foi tão bem aproveitado assim e não vimos de fato as suas reais capacidades, uma vez que ele foi morto facilmente pelo Majin Buu. E por conta da morte do mesmo, nessa saga nós damos início ao Daima, já que ele se passa um ano após a derrota do Majin Buu. Nós vemos isso no aniversário do Trunks de 9 anos, e como o rei do reino dos demônios está morto, um outro Majin chamado Goma assume o seu trono. E é aqui que temos a primeira informação importante deixada pelo Daima, já que esse Goma, que seria o novo rei, tem em seu auxílio uma espécie de assistente chamado Degezo, o qual é dito ser o irmão do Kaioshin. A raça dos deuses da criação sempre foi bem estranha, já que nós nunca tivemos bem uma explicação de onde essa raça vem e se todos eles estão destinados a se tornarem deuses. E o Daima nos responde isso com o Degezo, que não só não é um Kaioshin, como também demonstra um certo desprezo pelos deuses e pelo seu irmão, além de trabalhar para o mundo dos demônios, obviamente. Além disso, outra irmã do Shin nos é mostrada, confirmando que nem todos que fazem parte dessa raça, entre aspas, se tornam de fato deuses. E o Goma, temendo que os guerreiros poderosos que derrotaram Majin Buu podiam vir atrapalhar o seu reinado, ele decide ir ao planeta Terra do sétimo universo, reunir as esferas do dragão e pedir para que os guerreiros voltem a ser crianças. E aqui entra o ponto que eu achei mais interessante em todo esse primeiro episódio, que é a relação entre os Namekuseidins e o reino dos demônios. No início do episódio é dito que os seres vindos desse universo possuem orelhas pontudas, algo que nós sabemos que os Namekuseidins também têm. Ou seja, já nos deixa um indício para o que vai vir depois. Mais pra frente, ao orquestrar o plano, o Goma cita que no Makai existem esferas do dragão, o que já indica a existência de Namekuseidins nesse reino, o que se concretiza pois nós vemos nesse mesmo episódio um velho Namekuseidin, o qual é o criador das esferas que residem no mundo dos demônios. Esse inclusive demonstra ter habilidades muito acima dos Namekuseidins que já vimos em Dragon Ball, superando até mesmo o grande patriarca de Namekusei na saga Namekusei do Dragon Ball Z e o Kami-sama, já que vemos que ele tem capacidade de detectar as esferas do dragão espalhadas pela Terra, reuni-las como se fosse nada e deixá-las normais, mesmo com elas tendo sido usadas recentemente. E esse personagem com certeza vai ser de muita importância e vai com certeza nos revelar muita coisa sobre essa raça, e principalmente sobre as origens de seu poder,
Já que se vocês analisarem, os Namekuseidins meio que são a raça mais relevante desse mundo de Dragon Ball. Se não fosse por eles, as esferas do dragão não existiam. Muitos plots acontecem em Namekusei, como o próprio arco de Namekusei em Dragon Ball Z. E sempre o Namekuseidin está envolvido em alguma coisa importante, seja o Piccolo, o Kami-sama, o Dendê, o avô do Granola. Ou seja, essa raça é muito importante, mas ao mesmo tempo eles são muito misteriosos. Em Dragon Ball Super, durante a saga do Granola, nos foi dito que os Namekuseidins não são deste universo. E na época que eu li isso no mangá, eu não me importei muito, eu nem entendi direito, afinal é óbvio que eles não são especificamente desse universo, uma vez que existem mais deles no universo 6. Foi isso que eu entendi. Mas isso foi um erro de interpretação colossal minha, já que pelo visto eles vêm de um reino fora desses dois universos que conhecemos. Quando Goma vai vir para a Terra, ele tem que especificar qual universo que ele vai. Se ele vai para o universo 7, para o universo 6, para o universo 11, e ele fala para ir para o universo 7. O que significa que o reino dos demônios é uma repartição que está muito à parte dos 12 universos. Não é como se existissem 12 reinos dos demônios, ou existisse um reino dos demônios no universo 7 e no universo 6. Aparentemente é uma coisa muito separada. E quando o Goma chega na Terra, ele fala pro Dendê que o mesmo é oriundo do reino dos demônios, devido às suas orelhas pontudas, o que pode ser interpretado com eles confundindo apenas com a aparência do Namekuseidin, mas vale lembrar de uma coisa que muita gente se esquece. A primeira vez que vimos o Namekuseidin no universo de Dragon Ball foi durante o arco do Piccolo Daimao, o qual era referido e se referia como Rei Demônio. Após a mudança de foco de Dragon Ball, que antes era uma coisa muito mais mística, mais mitológica e folclórica, e no Z passou a ser mais uma temática de ficção científica, com aliens e androides, surge a explicação de que, na verdade, o Piccolo não é um demônio, mas sim uma espécie de alienígena, de uma raça muito específica. Mas e se de fato eles forem seres que vieram desse reino, e o Piccolo Daimao era de fato o Rei Demônio? Basta ver o fato de que o Piccolo tinha filhos que não pareciam muito com os Namekuseidins comuns. Pareciam mais seres místicos mesmo. Como eu disse, eles sempre foram uma raça muito importante, muito relevante para o mundo de Dragon Ball em si, mas muito misteriosa ao mesmo tempo. Não é como os Saiyajins, que nós sabemos bastante até sobre a origem deles, nós sabemos sobre o Yamoshi, sobre o Super Saiyajin lendário, sabemos uma boa parte da composição física dos Saiyajins e até mesmo de sua cultura. O que é diferente nos Namekuseidins, já que a gente não tem tantos detalhes a respeito deles. Basta ver o fato de que nós não temos informações detalhadas a respeito do criador das Super Esferas do Dragão, por exemplo, e qual o seu nível real de poder para poder criar esferas capazes até mesmo de fazer universos inteiros que foram apagados voltarem à existência. Todas essas questões em torno dos Namekuseidins podem ser respondidas e muito bem aproveitadas nesse novo anime de Dragon Ball. Vocês podem ter certeza que esse Namekuseidin novo vai ter muita relevância na história e muito provavelmente os guerreiros Z vão ter que ir para o reino dos demônios para poder pegar as esferas do dragão que estão lá. E muito provavelmente o Goku vai ter que lutar contra aqueles guardiões que eles citaram, que estão guardando aquelas esferas. Então esperem ver muito expansão da lore de Dragon Ball nesse novo anime. Uma outra questão que muitos se questionavam enquanto os trailers do anime estavam sendo lançados era a respeito da ausência do Gohan nos trailers, onde surgiram aquele monte de edits onde o pessoal falava que o Gohan voltaria ao seu Prime e que seria o mais forte de todos. Mas nesse primeiro episódio, durante a festa de aniversário do Trunks, o Kaioshin questiona o Goku sobre onde está o Gohan e ele diz que ele está muito ocupado estudando e que não vê ele há um bom tempo. Ou seja, não esperem nada do Gohan nesse anime, pois é capaz que ele nem chegue a aparecer. Então você que esperava ver aquele Gohan da saga Cell no auge, pode esquecer, cara, você não vai ver ele aqui. Até porque o foco desse novo anime é no Kaioshin e no Goku. Muito provavelmente o Piccolo, o Vegeta, esses outros guerreiros também não vão aparecer muito. Um outro ponto que me chamou muita atenção é sobre a explicação dos gases no corpo do Majin Buu serem capazes de desfazer a fusão, o que me deixou bem confuso, já que sabemos que a fusão do Vegito se desfez pelo seu tempo limite, e que fusões só são permanentes para seres divinos. Então isso significa que tivemos um retcon? Não exatamente. Vale lembrar que essa informação sobre a fusão ter um tempo limite nos é dada na saga do Black, que se passa anos após o Daima, e sendo assim os personagens não tinham essa informação, portanto a fusão dos Kaioshins foi desfeita graças aos gases no corpo do Majin Buu, mas o Vegito em si foi pelo seu tempo limite. Pelo menos até onde eu entendi, nada mudou. É apenas a ignorância dos personagens
de não saberem sobre o tempo limite da fusão, já que eles só vão descobrir isso mais pra frente. E no fim do episódio nós tivemos Shenlong atendendo o desejo de transformar todos os guerreiros e personagens principais em crianças, e esse vai ser o ponto de partida pro início da aventura deles no Makai, buscando provavelmente as esferas do dragão desse reino para voltarem ao normal. E é óbvio que isso vai afastar muita gente. Eu vi que muitas pessoas estão falando bem desse primeiro episódio, mas muito se deve às cenas do DBZ que foram reanimadas aqui e o fato de termos os personagens em seu estado normal. Isso gerou muita nostalgia pra muita gente, principalmente porque a gente tava meio carente de conteúdo de Dragon Ball. Isso mudou esse mês, agora com o lançamento do Dragon Ball Sparking Zero e principalmente agora com o Dragon Ball Daima. Agora a gente vai ter um anime de Dragon Ball aí pra acompanhar semanalmente, algo que a gente não tinha há muito tempo. E considerando que a gente não sabe quando o mangá vai voltar, esse é o máximo de conteúdo que a gente vai ter por enquanto do universo de Dragon Ball. Mas daqui pra frente, onde veremos eles na forma infantil, em uma história focada em aventura, muito mais do que em combates, muito provavelmente as críticas só tendem a aumentar. E eu já disse isso aqui no canal, mas eu vou ter que reforçar, porque eu disse isso muito lá atrás, quando lançou acho que o segundo trailer do Daima. Eu não odeio esse plot do Goku e os demais guerreiros serem transformados em crianças, porque como um anime comemorativo, a ideia é resgatar a essência de Dragon Ball, que era a aventura que a gente via lá no Dragon Ball clássico. Mais aventura, mais comédia, todo esse ambiente de fantasia, algo que a gente vê muito em outras obras do Toriyama, e se você leu qualquer outra obra do Toriyama, que não seja Dragon Ball, você vê várias ideias nesse anime que se parecem com obras que ele escreveu anteriormente, como Dr. Slump, Acme, Sandland, além da questão estética muito marcante, que lembra até os jogos do universo Dragon Quest, os quais também têm o seu visual desenhados pelo Akira. Então eu não vou dizer que esse plot é horrível e que não tem nada a ver com Dragon Ball, já que, como eu disse, isso aqui tem mais a ver com Dragon Ball e com as obras do Akira do que muitos fã-mangás por aí que acham que Dragon Ball se resume apenas à violência que tínhamos no Dragon Ball Z. É óbvio, eu não vou ser hipócrita aqui. Se eu disser que eu preferi o Daima, ao invés de ver a saga do Moro animada, como muitos estavam pedindo, né? Muitos queriam mais a saga do Moro do que o Daima, eu estaria mentindo. Se tem uma coisa que eu queria muito, era o retorno do anime de Dragon Ball Super, com todo aquele hype gerado na época do Torneio do Poder. Se eu tivesse que escolher, é óbvio que eu preferi o retorno do anime de Dragon Ball Super, mas de forma alguma eu vou hatear o Daima. E vale lembrar que esse primeiro episódio foi mais uma introdução e recapitulação de Dragon Ball no geral, seja para aqueles que nunca leram o mangá ou viram o anime de Dragon Ball se situarem nesse universo, ou para aqueles que viram lembrarem de todos os pontos chaves até ali, principalmente no arco do Majin Buu, já que os personagens estão o tempo todo relembrando e falando sobre coisas que aconteceram nesse arco. E os próprios antagonistas reassistem tudo o que aconteceu naquele arco nesse início de episódio. Eu apenas me pergunto se o nível de qualidade da animação que vimos nesse primeiro episódio vai se manter durante os demais, já que esse foi sem dúvidas o ponto mais alto desse primeiro episódio. Rever todas aquelas cenas marcantes de Dragon Ball Z com uma animação desse nível só fez a série ganhar mais pontos comigo. E se essa constância se mantiver durante toda a série, esse vai ser o anime mais bonito de Dragon Ball que já tivemos. É claro que temos filmes como Dragon Ball Super Broly, que tem uma animação muito fora da curva, aquela animação ali é linda, mas em se tratando de anime mesmo, uma série lançada em episódios, essa vai acabar sendo a melhor sem sombra de dúvidas no quesito de animação. Soma isso com umas lutinhas bem coreografadas, com Goku, Mini, Super Saiyajin, e essa série vai com certeza se tornar especial dentro de todo o universo de Dragon Ball. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente vai ter análise dos episódios de Dragon Ball Daima. Eu quero cobrir esse anime inteiro. E ao final dele eu vou fazer um vídeo especial recapitulando tudo o que aconteceu e dando a minha nota final sobre a obra como um todo. Como eu disse, eu tô muito animado para esse anime. Diferente de muita gente que tava aí hateando a obra, né, e tudo mais. Eu sou um cara que tem uma expectativa bem positiva com Dragon Ball Daima. Sempre, né? Tudo que é feito pelo Toriyama, tudo que é escrito pelo Toriyama é muito bom, não tem erro. E essa é a última vez que a gente vai poder presenciar, que a gente vai poder ver uma obra inédita desse gênio. Então eu tô muito animado, sim. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou!